dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais da Prefeitura de Juiz de Fora e também pelas redes sociais do prefeito Antônio Almas. E esta live também está sendo transmitida pela página do Infolibra JF para a comunidade surda aqui de Juiz de Fora. Nós estamos iniciando mais essa live com o prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, para tratar das questões do coronavírus aqui no nosso município. Nós queremos, desde já, justificar que a intérprete de Libras está sem máscara, porque para as pessoas que usam a língua brasileira de sinais, a expressão facial é muito importante para este tipo de comunicação. Mas os demais que estão aqui na sala estão todos, devidamente, com as suas máscaras, o que traz segurança também para a nossa profissional. Prefeito, muito bom dia. Bom dia, Reinaldo. Bom dia a todos vocês que participam dessa live. Mais um momento para que todos nós possamos informar a vocês sobre situações referentes ao enfrentamento da Covid-19. E é importante nessa semana, nesse início de semana, que todos nós tenhamos algumas informações que é um processo do que está acontecendo com relação à nossa região. Nós, dentro da proposta que é o Minas Consciente, eu acho interessante que nós também afirmemos aqui que a ferramenta Minas Consciente é uma ferramenta do governo do Estado num processo de discussão com relação a associar parâmetros sanitários com parâmetros econômicos também, para que a gente possa, se assim os parâmetros sanitários permitir, fazer algum avanço na flexibilização das atividades econômicas. É bom também nós termos o entendimento de que essas ferramentas têm sido desenvolvidas em outros estados do país, como São Paulo, como Rio Grande do Sul e tantos outros, que buscam também as mesmas respostas. Todos nós queremos garantir que a cidade faça essa mudança nas suas atividades econômicas, que nós possamos retomar as nossas atividades, porque estamos todos nós muito preocupados com isso, mas que essa retomada, ela só se faça sobre estrita segurança do ponto de vista sanitário. Então é importante, porque é esse o mecanismo que teremos para preservar a vida das pessoas. Então, nesse momento ainda, é muito importante, com os dados que temos, que nós continuemos pactuando a questão do ficar em casa. Só sair de casa quem necessitar absolutamente disso, ou para trabalho, ou para ir ao supermercado para poder buscar o alimento necessário, ir à farmácia, procurar atenção à saúde. Então, gostaria de reforçar esse momento no qual nós nos encontramos. Prefeito, vamos começar então. Já tem muita gente nas redes sociais já perguntando sobre pagamento dos servidores, pagamento dos professores, já vamos falar sobre isso. Mas, para começar, a gente gostaria de atualizar a população sobre os dados referentes à Covid aqui em Juiz de Fora, com relação a casos suspeitos, casos confirmados, óbitos. Como está a situação hoje no município, prefeito? É bom nós entendermos que a questão dos casos suspeitos, nós ainda estamos num processo crescente, né? Nós atingimos, com os dados de ontem, a marca de 4.596 casos suspeitos. E nos últimos dias, ou melhor, na última semana epidemiológica, nós chegamos a uma ordem de 553 casos novos suspeitos. Isso é um dado ainda muito alto, muito importante, por isso é que nós continuamos reafirmando a necessidade da gente manter uma vigilância estrita e manter, então, o isolamento social. Outro dado importante, quando a gente fala em isolamento social, nós estamos falando das pessoas ficarem nos seus ambientes, mas aquelas pessoas que saem, que vão ter as suas atividades, elas precisam garantir o distanciamento social.
O distanciamento social são 2 metros, são esses, essa referência mundialmente colocada, que nós precisamos guardar uma distância entre eu e o outro que está próximo de mim de 2 metros. E também a utilização das máscaras. Precisamos, não é concebível que nesse ambiente de propagação ainda do vírus tão intenso, eu estou falando com vocês agora, um dado de que numa semana nós acumulamos 553 casos suspeitos. Então ainda estamos num processo muito alto. E precisamos ter essa responsabilidade de utilizar essa barreira que já se mostrou tão importante, que são as máscaras faciais. Então não dá para entender por que as pessoas vão à rua sem lançar mão desse equipamento, desse objeto de proteção sua e dos outros. Então, é muito importante para que a gente diminua esse índice aí de contaminação ainda das pessoas. Nós temos hoje em Juiz de Fora, né, 615 casos confirmados. E é importante salientar que nós, a partir do convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora, nós estamos conseguindo confirmar muito mais casos, dentro do próprio protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então, nós temos uma confirmação maior de casos. Isso é bom para que a gente entenda. A Universidade Federal de Juiz de Fora já realizou da ordem de 809 testes, sendo que 170 positivos. Isso, quanto mais a gente tiver a possibilidade de testar, os nossos números ainda no momento aparecerão de forma muito mais grave por conta de outros locais que não têm testado na mesma proporção que nós. Mas essa quantidade de testes realizados, elas vão nos permitir mais segurança da análise dos nossos números para que a gente possa intervir de maneira efetiva, tanto na possibilidade, dentro da proposta, da ferramenta, como eu já disse, do Minas Consciente, que é a gente poder flexibilizar, mas também de voltar na onda. O Minas Consciente, que eu vou insistir, porque a ferramenta que nós aprovamos, ela não só fala em flexibilizar, ela fala também em retornar, se necessário, a uma onda anterior. Além disso, é importante salientar que os nossos números, o nosso número de óbitos é da ordem de 32 óbitos confirmados, estamos com 3 óbitos ainda em investigação, esses números ainda mudam muito, né? Podem mudar muito, e nós estamos com uma taxa de letalidade da ordem de 5,2%, enquanto há uma taxa publicada no Brasil da ordem de 7%. Então, esses são os dados que nós entendemos significativos, e os dados de ontem, para poder dar dados também do ponto de vista de ocupação de CTI, ontem nós tínhamos no setor público, todas as vezes que eu estou me referindo, estou falando só a utilização de leitos de UTI no Sistema Único de Saúde, então não leva em consideração aos leitos de UTI na iniciativa privada. Nós temos, em Juiz de Fora, ontem nós estávamos com 40 pacientes em leitos de UTI por Covid. Prefeito, a Rejane Paula, o Felipe, que estão acompanhando a nossa live, e outras pessoas estão falando sobre a questão de alguns comércios funcionando de forma irregular. Então, eu gostaria de, nesse momento, a gente falar sobre a questão das ações de fiscalização que a Prefeitura tem feito. Como que está o balanço, como tem sido feito esse trabalho, que números a gente pode apresentar para a população sobre essa questão, prefeito? Olha, a primeira coisa que a gente deve ter claro, que vai ser sempre muito difícil para a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, com a sua estrutura de fiscais, com o número de fiscais que ela tem, com todos os seus agentes que hoje exercem a função pública de buscar
impedir o descumprimento do decreto municipal, a gente sabe que esta resposta com certeza não está sendo a esperada pela população, a desejada por cada um de nós, mas nós já recebemos, durante todo esse período, 1.721 denúncias de descumprimento por parte de alguma pessoa do decreto municipal, e por conta disso, dessas 1.721 denúncias, nós temos 1.652 que foram atendidas. Dessas 1.652 atendidas, nós já emitimos 544 documentos fiscais envolvendo notificações, diligências fiscais com auto de infração e auto de interdição. Nós, então, temos praticado grandes ações de fiscalização, mas, obviamente, não temos pernas para conseguir fazer com que todo mundo cumpra o decreto. É importante que cada cidadão entenda que ele é o próprio agente para que o decreto seja cumprido. Porque se eu tenho a consciência de que aquela atividade que está sendo exercida ali não é uma atividade essencial, devo eu também não procurar ir a esse local. Eu não preciso, se eu entendo, por exemplo, que é a grande questão sempre colocada, né, a questão de um bar. Se eu entendo que o bar não é uma atividade essencial, eu também posso fazer com que o bar não funcione, simplesmente não indo, simplesmente não me arriscando. Então é importante isso. E falando em bar, Reinaldo, aproveitando esse balanço das ações de fiscalização, nós já tivemos 141 ações só em bares da cidade, com 123 notificações, 14 autos de infração e 4 bares foram fechados. Então, é importante que a gente tenha isso bem claro. A prefeitura tem limitações para fazer cumprir os decretos, mas dentro da sua disposição, daquelas condições que a gente tem, nós estamos trabalhando e o pessoal todo está na rua buscando fazer com que o decreto seja cumprido. Prefeito, vamos agora responder algumas questões que chegaram para a gente da live na semana passada, que é sobre o funcionamento de algumas atividades comerciais. Outras pessoas já estão perguntando hoje, como a Jaqueline Guimarães, que quer saber sobre como fica o funcionamento das autoescolas. E também na semana passada, muitos questionamentos sobre a questão dos salões de beleza, das academias de ginástica, como então fica o funcionamento dessas atividades. As pessoas estão perguntando muito nas redes sociais sobre autoescolas, salões de beleza e academias de ginástica. Na verdade, é isso daí a gente precisa entender, né? Quando buscamos uma ferramenta para que essa ferramenta nos desse a oportunidade de uma discussão, não só com a cidade, com o município de Juiz de Fora, com seus mais de 560 mil habitantes, mas também que nos permitisse que toda a macro-região sudeste tivesse ações no mesmo sentido, e essa ferramenta foi essa que encontramos, que o governo do estado, como órgão coordenador das macro-regiões, ele se propõe, que é o Minas Consciente, ele estabelece algumas regras, e regras que, por exemplo, para a autoescola, só será possível as autoescolas estarem em funcionamento quando nós atingirmos a onda branca. Por outro lado, o salão de beleza, ele estará na onda vermelha, ele está lá na onda vermelha. E também nós temos as academias de ginástica que estão na última onda. Obviamente que a tomada de decisão sobre qualquer situação desse tamanho, dessa gravidade, né? Nós, é bom insistir nisso, no último século, não tivemos em momento nenhum no Brasil tamanha gravidade, do ponto de vista sanitário.
e que repercute exatamente nas questões econômicas. Isso aconteceu. É interessante que, se a gente começa a buscar o que aconteceu no século passado com a gripe espanhola, nós vamos verificar que as demandas são as mesmas, as dificuldades eram as mesmas. E hoje é ainda mais fragilizado o processo por conta da velocidade com que as coisas acontecem, na velocidade, inclusive, de migração que nós temos no mundo inteiro. Então, isso nos leva a muitas dificuldades e está nos impondo um aprendizado que precisa ser rápido. Nós, por conta de tudo que temos hoje de oferta tecnológica, de desenvolvimento do ponto de vista da indústria farmacêutica, das pesquisas feitas a nível da saúde, nós precisamos acelerar as nossas respostas e, às vezes, a tomada de decisão, e sempre a tomada de decisão não é simples, porque cada um de nós vai ter o seu olhar. Se eu sou um comerciante, eu tenho um olhar sobre a minha empresa que está com grandes dificuldades econômicas. Então, eu vou querer retomar isso, né? E nós estamos buscando isso, nessa adesão, buscando fazer uma abertura sequencial, gradual, mas com segurança sanitária, o que ainda nos impõe muitas dificuldades para que a gente possa avançar. Então, tomarmos a decisão de avançar, ela só será possível com segurança sanitária. E aí, cada um de nós precisa fazer. E aí, é importante que nós entendamos os riscos que estão em cada situação. E nós, na prefeitura, estamos conversando com os diversos setores. Às vezes, algumas pessoas afirmam que não há diálogo, muito pelo contrário. Nós estamos recebendo nas diversas secretarias o posicionamento dos diversos setores, para que a gente possa construir uma saída para a crise econômica também, mas que seja de grande segurança. Prefeito, muitos questionamentos também, inclusive chegando nas redes sociais e agora também aqui, nós estamos com a participação, entendi, tem muita coisa chegando, mas com relação à questão das bancas de jornal, as pessoas questionando também sobre o funcionamento das bancas de jornal na cidade. Eu já afirmei na live anterior que eu tenho um olhar, eu pessoalmente tenho um olhar de que as bancas de jornal e revistas, elas têm uma função importante e que elas, para mim, se caracterizariam com mais propriedade até na própria Onda Verde. Mas a proposta no Minas Consciente não é isso. E nós não podemos nos adequar a um decreto pela metade, nós não podemos cumprir a lei pela metade. Então, como há uma determinação, é a mesma questão que cada um vai defender. Por exemplo, as autoescolas. Já recebi documentos, inclusive, de autoescolas, defendendo a sua imediata retomada da sua atividade, com base em algumas regras de segurança sanitária, mas que a gente não pode simplesmente virar e sair autorizando tudo, porque aí não terá sentido a própria proposta. Mas buscaremos, com análise, tanto das questões econômicas, mas também com os vários fatores, as várias possibilidades do ponto de vista epidemiológico, construir saídas. Prefeito, vamos responder aqui. A Sheila Moraes está participando conosco. Ela pergunta sobre o aporte do recebimento do financeiro do governo federal, a ajuda do governo federal aos municípios. E na mesma linha, a Fernanda Falabella perguntou na rede social onde estão os 70 milhões que Juiz de Fora recebeu do governo federal. Eu gostaria de esclarecer, deixar isso bem claro, porque isso é obrigação do prefeito municipal esclarecer e deixar isso de forma bastante transparente. Não há 70 milhões do governo federal, primeira coisa. O governo federal não repassou em momento nenhum 70 milhões para o governo municipal. O que nós temos é que foi feita uma medida provisória, ou melhor, um projeto de lei de número 39 deste ano, né, já no período
da pandemia, da instalação da pandemia no Brasil, um projeto de lei que buscava socorrer os municípios. E esse projeto de lei, ele tornou-se a Lei Complementar 173. Essa lei complementar, ela foi sancionada na última quinta-feira e ela ainda não teve nenhum efeito prático. Quando eu digo efeito prático, não é que a lei está sendo descumprida, é que com a sanção presidencial, esse dinheiro deverá chegar ao município, mas ainda não foi criado todos os mecanismos possíveis para que caísse o dinheiro na conta do município. Isso não é em Juiz de Fora, é no Brasil inteiro, certo? Isso não é em Juiz de Fora, é no Brasil inteiro. Então é importante que isso fique bem claro. E por outro lado, não são 70 milhões, são 54 milhões que serão depositados para o município. E esses 54 milhões nos ajudarão a fazer frente aos diversos compromissos que nós temos, inclusive com folha salarial, pela perda que nós já tivemos. Agora, no mês de abril, nós tivemos uma perda de 21 milhões de recursos que seriam arrecadados pelo município através de impostos, como ISS, ICMS, e que nós não tivemos essa arrecadação. Isso impacta diretamente na situação financeira do município. Isso cria dificuldades, inclusive, para que sejam honrados os compromissos com os servidores. E nós precisamos que haja esse depósito. Então, eu gostaria de, respondendo, nós deveremos receber nos próximos dias, depositado nas contas municipais, 54 milhões para a questão do enfrentamento dessa crise do ponto de vista financeiro. Tem esse valor dividido em parcelas, é prefeito? Sim, e isso é bom que o Reinaldo me chamou a atenção aqui para lembrar, porque não virão esses 54 municípios, 54 milhões de uma única vez para o município. Ele virá em parcelas, certo? E nós temos um outro recurso que também está contemplado nesse socorro, que é diretamente relacionado à saúde, mas que é um recurso bem menor. Isso é tão importante, essa dificuldade que os municípios estão passando, que a Frente Nacional dos Prefeitos, ela tem discutido com o governo federal, com o Ministério da Economia, que outros recursos precisarão chegar aos municípios, principalmente os municípios como Juiz de Fora, os municípios médios e grandes. Então, que fique bem claro, não existe 70 milhões, são 54 milhões de acordo com a Lei Complementar 173, promulgada depois de 20 dias de ter sido aprovada pelo Congresso Nacional. Depois de 20 dias, o presidente promulgou a lei que vai conceder esse socorro aos municípios da ordem de 54 milhões, divididos em parcelas. Perfeito. Na semana passada, a gente recebeu muita demanda sobre isso, e hoje também a Natasha Dutra, a Natália Westermann e tantos outros estão participando, querem saber como fica o salário dos professores contratados pela Prefeitura. E a gente gostaria de aproveitar, para o senhor falar desse assunto, já falar também sobre a questão do pagamento dos servidores municipais, em geral, como vai ficar o escalonamento, como vai ser o pagamento dos servidores. Já há algum tempo, né, que eu me comprometi com os servidores de sempre dizer uma antecedência possível a essa questão de dificuldades de pagamento aos servidores. E já está há algum tempo, por conta das dificuldades econômicas, bastante claro que os pagamentos atualmente só ocorrem no 5º dia útil. E aí é bom que deixemos isso bem claro. Os servidores que estão na linha de frente do combate, do enfrentamento à Covid-19 e aqueles que recebem até R$ 2.000
receberão integralmente o seu salário no 5º dia útil. Então, na próxima sexta-feira, não é isso? 5º dia útil na próxima sexta-feira. Os outros servidores, então aqueles que ganham acima de R$2.000, tá certo? Esses servidores receberão 60% do valor do seu salário no 5º dia útil. E os outros 40% serão pagos logo que recebermos essa parcela prevista no projeto, ou melhor, na Lei Complementar 173. Quero dizer para vocês, e para que isso fique bastante claro, que nós precisaremos, em torno de 3 a 4 dias após o depósito em conta, para que a gente possa efetivamente chegar ao servidor com o restante do salário, por conta de questões de operacionalização, inclusive da folha complementar. Prefeito, as pessoas estão questionando nas redes sociais o que seria essas pessoas na linha de frente, por exemplo. Quais profissionais estariam nessa linha de frente? Estão tendo muitos questionamentos aqui nas redes sociais. Obviamente que isso vai criar algumas dificuldades no entendimento, eu não tenho dúvida disso. E é isso que eu faço questão de sempre conversar com todas as pessoas, e aqui de maneira muito especial com a cidade de Juiz de Fora. Não existe, num momento de crise tão grande, uma solução que possa apaziguar e tentar estabelecer a justiça plena. Então, é provável que, ao efetuarmos esse pagamento, algumas pessoas vão entender, mas eu, de alguma forma, estou na linha de frente e não estou sendo contemplado com o meu salário integralmente. Mas o que nós entendemos hoje? São aqueles que efetivamente estão lá, presentes junto às pessoas que estão sendo vitimadas pela pandemia. As pessoas da área de saúde que estão na linha de frente lá, que estão nas UBS, que estão nas UPAs, que tiverem relação direta conosco, naqueles que se encontram, por exemplo, também no HPS. Então, são todos esses funcionários da prefeitura que estão, inclusive, também, só para dar algum outro exemplo, tirando da área da saúde, na assistência social, que estão diretamente em contato com pessoas que têm suspeição ou confirmação de estarem infectados e marcados pela Covid-19. Prefeito, e os professores contratados, como fica a situação? Os professores contratados, nós estamos num grande processo de discussão ainda, como que será feito. Nós temos os contratos temporários, não só dos professores, mas os contratos temporários na prefeitura, eles precisam ser vistos dessa forma, diretamente relacionados à execução da tarefa. Então, nós estamos conversando e buscando, inclusive, um entendimento jurídico adequado, porque nós não podemos infligir de maneira nenhuma a lei, a regra legal, né? Então, por conta disso, nós estamos buscando algum formato para contemplar os servidores, os professores temporários, como todos os temporários da prefeitura. Por outro lado, nós, da prefeitura, estamos preocupados, porque, inclusive, eu já disse isso num outro momento, mas vou repetir, nós já tivemos, por exemplo, na capa de um jornal da cidade, dizendo mais de 4.000 postos de trabalho nós perdemos nos últimos meses. Isso é importante. E olha, a prefeitura é talvez a maior, talvez não, é a maior empresa que emprega em Juiz de Fora. E nós precisamos ter respostas também para manter a capacidade econômica das pessoas. Nós temos essa responsabilidade também. Então, estamos buscando, dentro da construção de um arcabouço legal, isso é fundamental,
que tenha sustentabilidade legal para que essa proposta a gente materialize nos próximos dias. Prefeito, pergunta enviada pela Graça Oliveira através do Facebook. Ela gostaria de saber por que não se pode terminar as obras do Hospital Regional. Ela questiona se isso não ajudaria no combate à Covid aqui no município. Olha, Graça, deixa eu te dizer uma coisa, isso talvez seja o maior sonho de um prefeito que passe 2 anos e poucos meses, como eu estou passando aqui na prefeitura, e que seja médico. Era poder entregar à cidade esse equipamento, e não à cidade, à região. Porque esse hospital, como todos nós nos referimos a ele, é um hospital regional. É um hospital que Juiz de Fora participa no processo de execução, mas que ele é todo, do ponto de vista, inclusive, das verbas, ele está completamente relacionado a verbas estaduais. Então, o que aconteceu é que o governo do estado, por conta das dificuldades financeiras que ele vem vivendo, ele não está tendo recursos para disponibilizar para a continuidade da obra. Seria ótimo, não só para esse momento da Covid-19, mas para a estruturação da atenção à saúde, principalmente na questão da urgência e emergência, que a gente tivesse a conclusão do hospital regional. Mas isso está hoje impossível de acontecer, porque, por exemplo, eu já estou no governo há mais de 2 anos e durante todo o meu período como prefeito não houve nenhum repasse do governo do estado para qualquer ação na retomada da obra do hospital regional. Então, como você, eu também gostaria muito que a gente tivesse, nesse momento, o hospital com a concepção que ele foi feito, que ele foi proposto, nós teríamos hoje um grande hospital que nos ajudaria muito a enfrentar essa crise. Mas, infelizmente, isso não aconteceu e nós estamos com aqueles hospitais conveniados e com o nosso pronto-socorro, com as nossas unidades de saúde, buscando esse enfrentamento. Prefeito, pergunta enviada pela Carla Dornelas. Todos os dias a cidade testa pacientes positivos para a Covid. O senhor não tem receio que esse contágio aumente, sendo que boa parte da população não adere ao isolamento social e a cidade tem suporte para o atendimento? E ela também pergunta sobre as consultas e procedimentos que já estavam agendados antes da pandemia. Como ficam esses atendimentos agora nesse contexto do coronavírus? Carla, nós estamos vivendo um momento muito complicado mesmo nesse sentido. Porque para poder a gente garantir segurança para o enfrentamento da Covid, qual foi a ação que nós determinamos lá atrás? Suspensão de todas as cirurgias eletivas, como também das consultas eletivas secundárias, né? Relacionadas à atenção secundária, que são as especialidades. São as consultas com o endocrinologista, com o cardiologista, com o nefrologista e assim por diante. Obviamente, isso tem uma dificuldade futura, mas hoje nós precisamos garantir que a nossa rede, como você mesmo colocou, nós continuamos num patamar de expansão da doença. Nós não temos números hoje, do ponto de vista epidemiológico, que nos permita dizer que a doença está sob controle, que nós estamos experimentando uma menor transmissão do vírus, muito pelo contrário. Nós não temos isso, os números não nos mostram isso, ao contrário. Então é importante que a gente se preocupe com isso. E para garantir que a gente possa ter leitos de UTI disponíveis, nós precisamos ter essas ações ainda garantidas, porque com muito esforço, e é bom que se diga isso, com muito esforço, a Secretaria Municipal de Saúde conseguiu ampliar em 42,6% o número de leitos que nós tínhamos no Sistema Único de Saúde antes da Covid. Mas dependendo da velocidade
da transmissão do vírus, da quantidade de casos graves que isso gere, isso está muito aquém daquilo que é possível dentro de todos os modelos matemáticos que são estudados. Então, nós poderemos, sim, enfrentar em algum momento ainda o colapso do sistema. O próprio secretário de Estado já disse que o colapso do sistema pode ocorrer, o pico da doença, e levando ao colapso do sistema mais à frente. Então, nós precisamos ter essa certeza de que essas ações de ficar em casa, de usar máscara, de distanciamento social, ainda são muito necessárias para esse enfrentamento, porque nós não temos ainda essa capacidade de termos leitos, e por isso nós ainda continuamos com a mesma proposta de ainda manter suspenso as cirurgias eletivas do SUS para garantir o maior número de leitos possível disponíveis para Covid a nível principalmente de UTI. E é bom lembrar aqui que esse período do ano é um período onde a gente tem uma maior necessidade de leitos, como nós estamos chamando leitos gerais, que são determinados pelo aumento do número de acidentes vasculares cerebrais nesse período, o aumento de complicações cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, inclusive com aumento de outras doenças respiratórias, como o próprio H1N1, infecções pulmonares, pneumonias bacterianas e assim por diante. Prefeito, a maioria das pessoas que chegam são com relação à questão do comércio, né? Que é uma preocupação hoje também, juntamente com a questão sanitária. Então, as pessoas querem saber muitos questionamentos sobre a mudança de onda. Então, o Guilherme Reis gostaria que o senhor explicasse sobre como é essa avaliação para mudar as ondas dos serviços que estão liberados para funcionamento, se são 7 ou 21 dias, que existe aí uma dúvida da população com relação a isso. No mesmo sentido, a Ana Paula Vianelli pergunta quando ocorrerá a reunião para avaliação da onda do Minas Consciente referente a Juiz de Fora. Então, através do Guilherme e da Ana Paula, vamos responder tantos questionamentos aí sobre a questão da mudança de onda, da avaliação de onda do Minas Consciente. Olha, a mudança de onda, ela se faz de acordo com os parâmetros que são estabelecidos do ponto de vista sanitário. 2 parâmetros importantes a taxa de ocupação de leitos de UTI no Sistema Único de Saúde. Ponto. Se tiver abaixo de 78%, mas não em Juiz de Fora, é bom que fique claro isso. Se estiver abaixo de 78% na macro-região, nós poderemos, um parâmetro, será um parâmetro para a gente avançar. Outro parâmetro para avançar ou não é o tempo de resposta entre a necessidade do leito apresentado e a efetiva internação do paciente num leito de UTI. Então, esses são parâmetros epidemiológicos, sanitários, certo? Para que a gente possa fazer a mudança. A mudança de onda ela é avaliada a nível central, a nível de Belo Horizonte, do governo do Estado, semanalmente. Só que ao mudar de onda, nós precisamos de um período maior, porque essa avaliação semanal, ela nos permite, inclusive, que qualquer parâmetro que fuja daquilo que esteja sendo esperado nos parâmetros epidemiológicos, nós possamos até retornar à onda anterior, para que o sistema de saúde não entre em colapso. Mas, ao mudar de onda, o prazo é em torno de 21 dias para se fazer uma nova mudança. Tá certo? Na verdade, nós, no final dessa semana, estaremos completando 21 dias de adesão, então 21 dias na onda verde. Então, se houver condições sanitárias, será discutido o avanço, tá certo? Mas é importante deixar isso claro para cada cidadão, que nós
todos avaliamos dia após dia o número. A Secretaria Municipal de Saúde avalia dia após dia, através do seu setor assistencial, como a sua equipe da epidemiologia, da vigilância epidemiológica, é avaliado, ou são avaliados os números dia a dia, para que a gente possa fazer aquilo que é o objetivo de todos nós, fazermos com que a gente possa ter um avanço do ponto de vista econômico, quer dizer, uma flexibilização, mas que ela seja segura. Ela vai ser sequencial, como está proposto no documento Minas Consciente, mas isso também são coisas que, com formatos distintos da experiência de cada local, também ocorre, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Avaliações que vão levando a uma abertura sequencial e gradual, mas com segurança sanitária. Prefeito, vou pedir para o senhor responder e falar novamente sobre a questão dos pagamentos aos professores contratados. Na hora, a gente teve um problema de conexão aqui, a live deu uma travadinha, então as pessoas não ouviram. Então, eu queria que o senhor retomasse esse assunto, o pagamento dos salários dos professores e dos demais profissionais que têm contratos temporários com a Prefeitura. Como não é uma situação tranquila para se tomar decisão, nós temos feito vários estudos, inclusive do ponto de vista jurídico, para que a gente tome a melhor decisão para os servidores temporários na Prefeitura. Então, nós estamos trabalhando nessa construção de buscar dar a garantia possível a esses servidores para que eles tenham uma condição mínima de se manter nessa situação de grande gravidade, que está sendo uma situação de gravidade para todos nós, né? Todo mundo está enfrentando no seu dia a dia essas dificuldades econômicas. Então, é importante que a gente coloque essa situação para vocês nos seguintes termos. Nós estamos discutindo do ponto de vista interno, para ter toda a segurança jurídica e administrativa daquilo que vamos propor, como também estamos discutindo com outros atores que precisam estar presentes nessa discussão, inclusive com o movimento sindical. Prefeito, muitas pessoas questionando aqui na live, que estão nos acompanhando, a questão das bancas de jornal, colocando que as bancas de jornal dão acesso à informação, que seria importante nesse momento, e também outros serviços, como recarga de celular, enfim, os serviços que as bancas de jornais prestam. Então, eles questionam se o senhor pretende rever a questão das bancas de jornais e revistas aqui na cidade. Eu vou reforçar isso, e não é abrir mão da autoridade de prefeito. Às vezes, algumas pessoas fazem alguns comentários e que não são pertinentes, mas é o olhar de cada um. E eu tenho respeito pela a diferença de opinião, certo? Então, alguns acham que a adesão ao Minas Consciente tirou do prefeito autoridade para fazer algumas modificações no ordenamento econômico da cidade. Na verdade, não é isso, né? O que nós precisamos entender é a forma como se organiza o Sistema Único de Saúde. E olha, no final dessa semana passada, houve uma reunião de prefeitos, uma videoconferência de prefeitos brasileiros com prefeitos do México. E uma das coisas que chamou a atenção foi exatamente os prefeitos das cidades mexicanas afirmando que o que foi importante para o enfrentamento da pandemia no México foi existir uma orientação do governo central e os governos estaduais lá, que favoreceram as ações a nível local. Infelizmente, aqui, às vezes a gente tem essa tendência de achar que vamos resolver todas as questões no espaço geográfico do nosso próprio município, e não é assim. Nós precisamos entender a organização do SUS, nós precisamos entender
que aqui nós temos a regionalização através de micro-regiões e macro-regiões, que a micro-região que tem polo de micro Juiz de Fora tem 24 municípios envolvidos, e que a gente precisa ter um trabalho totalmente organizado nessas regiões para o enfrentamento. Então, aí respondendo mais uma vez a questão das bancas de jornais e revistas, e que é bom que a gente resgate isso, que no nosso decreto estritamente municipal, nós permitimos as bancas, mas isso não foi o entendimento da proposta da Onda Verde apresentada no Minas Consciente. Como a gente não pode ficar em ações pontuais, nós acatamos o programa, nós buscamos essa ferramenta, mas estamos trabalhando, e é importante também que todos aqueles que estão envolvidos nesses segmentos que estão em discussão mais presente pela sociedade, que também utilizem de outros espaços para buscar uma discussão a nível central, a nível do governo do Estado, que qualquer modificação poderá se fazer. E nós estamos buscando também essa interlocução com o governo do Estado, que passa não só pela questão das bancas, mas outras questões de rediscutir o ordenamento, inclusive em outras ondas. Prefeito, nesse sentido, o Guilherme Reis pergunta sobre a questão dos hotéis, se eles já estão autorizados a funcionar. Bom, a informação que eu posso dar é que já foi autorizado pelo governo do Estado, numa reavaliação da Onda Verde, já publicado, de que os hotéis estarão sendo permitidos o seu funcionamento. É bom que a gente entenda que os hotéis, apesar de também análises distintas sobre eles, mas nós temos aqui em Juiz de Fora, por exemplo, muitas pessoas que moram nos hotéis, porque são pessoas que trabalham em empresas aqui e são de outras cidades. Então, que eles vêm aqui, ficam, por exemplo, de segunda a sexta morando no hotel, numa parte hotel, e voltam o seu final de semana para as suas residências. Então, esse é um papel muito importante dos hotéis na realidade das cidades, principalmente como Juiz de Fora. Prefeito, Andréia e também outras pessoas que participam da live querem saber sobre a questão dos trabalhadores ambulantes, se eles podem trabalhar, como está a questão do trabalho dos ambulantes aqui no centro da cidade, especificamente a pergunta da Andréia. Olha, do ponto de vista prático, não está permitido. Certo? Não está permitido. E essa é uma discussão, inclusive, que nós precisamos estar sempre fazendo com a questão da ocupação do solo urbano. E é uma questão sempre muito difícil. Então, os ambulantes não estão permitidos, tá certo? Existem várias questões colocadas, né? Existem alguns que têm, que todos nós discutimos a possibilidade ou não, mas nesse momento a resposta direta não está permitida ainda. Prefeito, a Maria Cristina, que eu acompanho também, juntamente com outras pessoas que estão participando, colocam sobre a questão dos bares lotados e pedem mais fiscalização com relação a esse sentido, prefeito. Olha, isso é importante, né? E eu no início da minha fala aqui, eu disse que nós não é só o isolar ficando em casa, mas que é importante, quando sairmos de casa, que respeitemos uma situação que é do distanciamento social. O distanciamento social impõe que respeitemos minimamente uma distância um dos outros de 2 metros. É bom entender que a 2 metros, essas partículas que nós produzimos, quando nós falamos, quando nós tossimos, quando nós espirramos, essa distância de 2 metros é entendida hoje do ponto de vista de tudo que está sendo buscado de informações mundo afora, que essa distância de 2 metros dá
uma segurança, porque a forma de contaminação através dessas gotículas, ela não se estabelece, porque a gotícula, ao espirrarmos, ao tossir, ao falar, ela não consegue atingir o outro na distância de 2 metros, certo? Então é importante isso. Então as pessoas que estão em bares não deveriam estar a menos de 2 metros uma das outras. Então, se o bar está lotado, é por uma desobediência às normas. E é importante, eu já disse aqui, e vou reforçar, nós já fizemos 141 ações em bares da cidade. Nesse final de semana, né, nós tivemos ações noturnas, atingindo os bairros Bandeirante, Benfica e Manuel Honório. E tivemos muitas notificações, muitas ações nesse sentido. Então, nós temos feito também para ajudar no processo de orientação comboios que, junto da Guarda Municipal, o pessoal do CEMAU, os outros fiscais da SETA, tudo isso, buscando informar as pessoas para que não abusem, não descumpram o decreto municipal. Mas, olha, não basta o nosso processo de fiscalização. Nós temos poucas pernas. Com todas essas ações, como eu já disse, nós tivemos 1.721 denúncias, das quais 1.652 foram atendidas, com 554 documentos fiscais expedidos. Então, as ações de fiscalização estão existindo. Precisa mais de compromisso. Precisa que a cidade pactue essas ações com o município, com a prefeitura, que tem por obrigação ser o processo de gestão, de gerência desse momento. E lembrando que a população pode ajudar fazendo as suas denúncias pelo 153, que funciona 24 horas, tá bom? O telefone para denúncia é o 153. Prefeito, sobre o acesso ao cartão alimentação da rede municipal de ensino, a Renata Sampaio quer saber porque, segundo ela, existe uma dificuldade de acesso a esse serviço. Então, rapidamente explicar como que foi concebido esse serviço e como as pessoas devem proceder. Eu gostaria só, como não foi colocado, qual que é a dificuldade de acesso. Porque nós emitimos cartões num número bastante significativo, eu não teria o número, mas são mais de 7 mil famílias que foram... Mais de 12 mil alunos também. Mais de 7 mil famílias que estão sendo atendidas, com mais de 12 mil alunos atendidos. O que pode estar acontecendo de dificuldade, que é o que possa estar sendo relatado agora, é a questão, porque a base para que esses cartões fossem expedidos era o CAD único, é o CAD único. E tem muitas pessoas hoje que estão enfrentando um novo momento nas suas vidas e que lá atrás não estavam registradas no CAD único. Então, por conta disso, não foi expedido nenhum cartão para essas crianças. Então, o que precisa ser feito? É procurar as unidades do CRAS e lá fazer toda essa inscrição no CAD único para que a gente possa buscar. Eu sei que parece que é uma ação muito burocrática, mas são as ações para dar segurança do ponto de vista da aplicação do recurso público, para que não haja em nenhum momento dúvidas sobre aonde está o dinheiro, porque o que nós mais queremos é mostrar, como mostramos ainda há pouco, que a Lei Complementar 173, que fala dos recursos para os municípios, ela ainda não foi efetivamente realizada, cumprida pelo governo federal, não por questão maior do governo federal, é por causa da complexidade mesmo, uma vez a partir da sua sanção que ela poderá ser aplicada, e tem uma demora.
E lembrando também, né, que os cartões foram entregues nas escolas na semana passada, e aqueles que não retiraram seus cartões nas escolas, eles estão disponíveis a partir de hoje na Secretaria Municipal de Educação, ali na Praça Antônio Carlos. Então, se você não retirou o seu cartão, se você tem direito e não retirou o seu cartão na escola na semana passada, pode retirar a partir de hoje na Secretaria Municipal de Educação. E aqueles que ainda não obtiveram, reafirmando, faça o seu cadastramento através do Cadastro Único, para que a gente possa aí sim. E em mais ou menos de 3, 4 dias após o direito se estabelecer legalmente, o cartão é emitido. A gente vai chegando nos minutos finais, estamos com 56 minutos de transmissão. Só lembrar a população, prefeito, a importância da informação. Então, nós estamos com um site à disposição da população de Juiz de Fora, onde você encontra todas as ações da prefeitura, informações sobre casos, óbitos, ocupação de leitos. Então, o site é o covid19.pjf.mg.gov.br, covid19.pjf.mg.gov.br. Acontece também de muitas pessoas entrarem durante a transmissão e questionarem coisas que já foram respondidas. Então, eu gostaria de lembrar que o vídeo da live completo fica disponível no nosso canal no YouTube da Prefeitura, que é o PJF TV. Então, aqueles que não acompanharam ou quiserem rever de novo e ter mais informações, pode acompanhar na íntegra esse vídeo no nosso canal no YouTube, no PJF TV. Prefeito, as suas considerações finais. Eu gostaria de, aqui nesse momento, agradecer a oportunidade de estar falando com a cidade de Juiz de Fora. A utilização das mídias sociais para informar. É importante que a gente tenha essa convicção. As mídias sociais, todas elas, são extremamente importantes, desde que elas se preocupem em fazer aquilo que é o mais importante no seu papel, informar, e não que a gente utilize as mídias sociais para desinformar, para criar dificuldades no entendimento da população, para criar conflitos desnecessários. Nós precisamos sair desse momento que o Brasil está enfrentando, desse momento não só sanitário, mas desse momento também da polarização, onde as pessoas estão partindo para um grande enfrentamento. Nós precisamos ter muita responsabilidade agora. Precisamos acreditar que o nosso país é um país que tem por vocação a democracia. É um país que está consolidando a sua democracia e que, por isso, precisamos utilizar das redes sociais para isso. Então, eu gostaria, mais uma vez, agradecer a todos aqueles que participaram, nos acompanhando nessa live, e que nós possamos continuar esse trabalho de informação. A Prefeitura, não só o prefeito fala com a cidade, os secretários, através de entrevistas ou através mesmo das suas próprias redes sociais, têm contribuído em muito para o enfrentamento. Não só os secretários, mas todo o corpo técnico da Prefeitura tem buscado contribuir. E eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos, sem exceção, a todos que têm buscado ajudar a que nós possamos vencer esse momento de tanta dificuldade. Um bom dia a todos. Muito obrigado a todas as perguntas que não foram respondidas hoje. A gente responde na próxima live. Muito obrigado a todos. Boa semana. Se puder, fique em casa e use máscara. JF contra o coronavírus. Obrigado. Boa semana a todos.